Fala galera do Me Salva, vamos então continuar o nosso módulo de soluções numéricas de equações de uma variável. Tá, então nessa aula a gente ainda não vai começar efetivamente a matéria, ela vai ser uma aula de revisão de conceitos fundamentais. Para quê? Para a gente começar esse módulo falando a mesma língua, certo? Então aqui ó, tem duas coisas nessa aula que a gente vai falar que tu tem que dominar elas, tá? A primeira delas é a diferença entre métodos analíticos e métodos numéricos para obtenção de soluções de equações, tá? E o segundo conceito que tu tem que ter em mente é o conceito de iteração. Então vai ser sobre essas duas coisas, esses dois tópicos que a gente vai falar nessa aula. Como eu disse, para a gente chegar propriamente nos métodos numéricos, né, falando a mesma língua. Então vamos lá. Primeiro a gente vai começar falando sobre os métodos analíticos, né? E o que a gente precisa para resolver eles? Bom, para utilizar eles, a gente precisa encontrar expressões explícitas para x, certo? Como a gente já tinha visto lá na aula de apresentação desse módulo, a gente viu alguns exemplos lá, né, de equações e tinha, por exemplo, e na x igual a 3, por exemplo. Aqui é fácil, né, encontrar uma expressão explícita para x. A gente aplica o logaritmo dos dois lados e fica com x igual ao logaritmo natural de 3, né? Ou então, outra que a gente viu, cosseno de x igual a 1 meio. Né? Então, isso aqui são equações simples que a gente tem e que é fácil de encontrar expressões explícitas para x. E quando a gente isola o x, né, a gente está encontrando uma solução analítica. E o que caracteriza essa solução analítica? É que ela é exata, certo? Então, por exemplo, quando a gente escreve x igual a aqui o arcosseno de 1 meio, isso aqui é uma solução exata. A gente não tem erro nenhum nessa solução, ou seja, o erro absoluto dela é zero, certo? Quando a gente arredonda ela, né, com um certo número de casas decimais, aí a gente já vai ter um erro. Mas se a gente escreve ela nesse formato aqui, o nosso erro absoluto vai ser zero. Então agora que a gente já viu os métodos analíticos, vamos comparar com os métodos numéricos. Né? Onde é que eles entram? Bom, nem sempre, como a gente já viu, né, é possível encontrar expressões explícitas para x. Então, por exemplo, se tu te deparar com uma equação do tipo e na menos x menos cosseno de x igual a zero, bom, aqui tu não vai conseguir isolar o x em função de outras coisas que não ele mesmo. Tu consegue isolar o x, mas ele vai ser função de x também. Isso aqui significa que nessa equação tu só consegue encontrar uma expressão implícita para o x, certo? E além disso, os nossos métodos numéricos eles vão fornecer soluções aproximadas. E o que isso significa? Que o nosso erro absoluto ele vai ser diferente de zero. Tá, mas aí tu me pergunta, qual que é a vantagem então de utilizar os métodos numéricos se a gente tem erro, né, nessas soluções? Bom, para fins de engenharia, né, a gente pode ter sim um erro pequeno nas nossas soluções, certo? Então, pelo fato de que os métodos numéricos são têm uma gama de aplicação muito maior que a dos métodos analíticos, se a gente conseguir encontrar métodos com erro pequeno, eles vão ser muito úteis para nós, tá? Então agora a gente vai para o próximo tópico dessa aula, que é sobre iteração, certo? O que é a iteração? Bom, a iteração é um processo de que a gente obtém uma aproximação para a nossa solução a partir de uma outra solução fornecida ou calculada. Então, o que acontece? A gente tem essa função aqui, por exemplo, né, e a gente quer encontrar a raiz dela. Dá para ver, né, que a raiz é esse ponto aqui, certo? E a gente parte, para calcular essa raiz, a gente parte dessa aqui, ó. Foi essa aproximação que nos foi fornecida, e aí a gente parte dela. Então, um dos mecanismos possíveis, né, para se obter essa solução
é o mecanismo que a gente chega até a função e pega pela derivada dela o ponto que cruza esse eixo aqui, certo? Então, daqui, ó, a gente prolonga essa reta tangente e ela encosta aqui. Então, aqui, nesse ponto, vai ser a nossa nova aproximação, certo? x1 é a nossa primeira iteração. Por quê? Porque a gente partiu de x0, certo? Então, de uma solução que nos foi fornecida, a gente calculou outra. E aí, agora, a partir dessa que a gente calcula uma nova. Tá? Então, a gente vem aqui, e aqui a gente pega a derivada dela, né, e prolonga. E ela vai dar mais ou menos, ó, por aqui. Então, essa aqui é a nossa solução x2. Certo? Então, aqui, ó, a partir de uma solução calculada, a gente calculou outra. Essa aqui veio a partir de uma fornecida. E essa aqui veio a partir de uma calculada. Certo? Então, agora a gente pode calcular a próxima. Então, a gente desce até a função, pega a derivada dela nesse ponto aqui, e vai dar aqui. Então, essa aqui é a nossa aproximação x3. Certo? E a gente pode calcular mais uma ainda. A gente desce até aqui. Aqui prolonga a derivada e a gente já está muito perto, aí, então, né, da nossa solução. Aqui seria o nosso x4. Né? E se a gente considerar como sendo x asterisco a solução exata, a gente vai ter aqui o nosso x4, que a gente calculou. Esse aqui, né, ele é aproximadamente a nossa solução exata. Tá? Então, esse aqui é o conceito de iteração, é uma coisa que a gente vai utilizar muito nesses métodos. Tá? A questão é que cada método tem um mecanismo diferente. Esse aqui é o mecanismo que usa a reta tangente à função no ponto que a gente está. Tem outros mecanismos que a gente vai ver, né, cada um na sua respectiva hora. Beleza, galera? A gente se vê nas próximas aulas, então. Era isso. Valeu!